Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Paulo Henrique, do Colégio Leonardo da Vinci, e hoje nós vamos falar de mais duas bacterioses de importância, de extrema relevância aqui, né? A primeira delas é a cólera. Pessoal, a cólera, ela é causada por um vibrião, tá? A espécie é o Vibrio cholera, que é uma bactéria em forma de vírgula, mas também pode ser encontrada na forma de bastonete. Lembra lá da importância, né, da morfologia bacteriana que nós comentamos, né? Aqui nós temos uma forma de vírgula ou de bastonete, como vocês podem observar aqui nesse exemplo, certo? É uma bactéria que se reproduz de forma muito rápida, principalmente na região do intestino, tá? Ela ataca o intestino e ela acaba liberando uma toxina que causa uma diarreia muito forte. É conhecida inclusive como diarreia água de arroz. Por que isso? Se vocês repararem, quando você está fazendo arroz e você vai, frita ali o arroz bonitinho e joga água, sabe aquela água branca? Então, é muito parecido com aquilo. Por quê? Porque acontece uma diarreia muito líquida com uma perda muito grande de sais e de água do corpo. Por isso que o tratamento da cólera está relacionado com o uso de antibióticos para combater a infecção pela Vibrio cólera, junto com a ingestão de soro. Por quê? Porque o soro tem uma grande quantidade de sais que faz uma reposição alta. Em alguns casos é indicado, inclusive, a ingestão de um isotônico. O isotônico, como nós sabemos, ele tem uma quantidade de sais minerais igual à do plasma sanguíneo. É indicado para uma alta reposição. No caso aqui da cólera, graças a essa diarreia que é muito forte, pode ser administrado também um isotônico ou o soro, dependendo do caso do paciente. É uma doença que está controlada no Brasil, no entanto, pela diarreia, perda de sais, perda de água, pode levar à desidratação e, consequentemente, levar à morte. Tá? A principal questão aqui é que essa doença ela está vinculada muito à falta de saneamento básico, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a cólera, pessoal, ela acaba sendo transmitida quando a pessoa ingere alimentos ou água contaminadas com o vibrião ou com o bacilo, né, Vibrio cólera. Quando a pessoa acaba ingerindo esses alimentos ou ingerindo água não tratada com a bactéria, essa bactéria se aloja no intestino, causando sérias diarreias e podendo levar o indivíduo a óbito. Infelizmente, a vacina aqui para a cólera ela não é tão eficiente. A eficiência dela gira em torno dos 50% e ela só começa a agir lá para o terceiro mês após a aplicação. Então, não é uma vacina extremamente eficiente, no caso de outras. Tudo bem? Então, a forma de transmissão se dá por alimentos e água contaminados. E aí tem que ter um cuidado muito grande, né? Evitar locais onde não tem saneamento, evitar se alimentar de frutas, verduras e outros alimentos que não tenham sido lavados de forma correta, ou o consumo de peixes e outros animais em que não há correta higienização. Então, principalmente aqui no consumo de frutos do mar, tem que ter um cuidado muito grande, cozinhar muito bem esses alimentos, principalmente se a região onde houve a pesca estiver poluída, certo? Porque é um local onde pode ser encontrado a Vibrio cólera. Tudo bem? Ah, professor, não tenho água aqui potável. Como é que eu posso fazer? O ideal para você tratar a água é ferver por até 2 minutos. É ideal porque aí a temperatura acaba eliminando esse vibrião. Só uma coisinha. Aqui nós temos a distribuição dos casos de cólera no Brasil, lá do ano de 1991 até 2010. Nós podemos observar que logo no início, ali na década de 90, até mais ou menos e 96, nós temos, pessoal, um quadro muito grande de contaminação, principalmente na região norte e na região nordeste. Isso está relacionado também à falta de saneamento básico. Chegando aqui próximo a 2007, 2010, nós temos um controle muito grande. Como eu disse, não é uma doença hoje que está em um quadro
muito problemático, né, epidemiológico. No entanto, tem que ter um cuidado, sim, com o consumo de alimentos e de água possivelmente contaminadas com a bactéria. Então, sempre higienizar muito bem os alimentos, né, e em caso de água, filtrá-la e, se não tiver como filtrar, ferver por 2 minutos para poder matar esse vibrião. No caso da vacina, como foi comentado, infelizmente a eficiência da vacina gira em torno dos 50%, ok? Agora, outra doença muito falada é o botulismo. O botulismo ele é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. E essa Clostridium botulinum, ela é uma bactéria anaeróbica estrita, ou seja, ela vive em um ambiente sem oxigênio e onde tem oxigênio ela acaba formando os esporos. Então é muito comum a pessoa ser contaminada pela Clostridium botulinum ao ingerir os esporos dessa bactéria. A grande questão é o seguinte, essa Clostridium botulinum, ela é muito usada na produção do Botox, no uso do Botox. Por quê? Porque ela produz uma toxina chamada toxina botulínica, certo? Essa toxina botulínica, ela impede a passagem dos neurotransmissores de uma região para outra. Então, ela é muito usada na técnica do Botox. Só que tem um grande problema. Quando a pessoa se contamina com os esporos da Clostridium botulinum, certo? Você tem uma grande quantidade dessa bactéria no seu organismo. Dessa forma, há uma produção exagerada dessa toxina, o que pode afetar, por exemplo, o funcionamento nervoso ou o funcionamento de órgãos vitais, levando ao indivíduo a uma parada cardíaca, uma parada respiratória, levando o indivíduo a óbito. Então, olha só, como se dá a forma de transmissão da Clostridium botulinum? Geralmente é por uma intoxicação alimentar, tá? Você acaba ingerindo o alimento com a toxina botulínica ou com esses esporos da bactéria. Galerinha, os alimentos enlatados ou com embalagens estufadas podem apresentar essa toxina. Eu não sei se já aconteceu com vocês algum caso de, por exemplo, irem ao supermercado e a mãe de vocês falarem, pega um alimento enlatado, uma sardinha ou uma feijoada, que seja o alimento. Ela fala, repara se a lata não está estufada. Por quê? Se ela estiver estufada, pode ter a contaminação por essa toxina botulínica, gerando o quadro de botulismo. Então, o ideal é ter muito cuidado com os alimentos enlatados, certo? Os sintomas, uma paralisia muscular e dificuldades respiratórias, tá? Porque ela acaba paralisando algumas funções do organismo graças a essa toxina. Então, o cuidado maior é com a toxina botulínica, tudo bem? O tratamento, uso de antitoxinas, então a pessoa vai tomar antitoxinas para combater essa toxina botulínica, e no caso aqui, a vacina também é pouco eficiente. E aí, pessoal, é muito comum casar o tratamento com as antitoxinas com o antibiótico para combater a possível infecção com a Clostridium botulinum. Tudo bem? Então, olha só, a profilaxia, né, a prevenção, não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. A partir de casos suspeitos, identificar as prováveis fontes de contaminação para a adoção das medidas de controles pertinentes. Então, é bom evitar esses alimentos enlatados que estejam estufados, certo? Agora, olha só, no caso aqui do botulismo, alguns dos sintomas, vertigem, tontura, visão turva, dificuldade para engolir, insuficiência respiratória, que pode levar a uma parada, como nós comentamos, saliva grossa, visão dupla, paralisia das extremidades, então você tem paralisia de alguns membros do corpo e dor abdominal casada aqui com náusea, vômitos e diarreias, tá? Então, maior perigo está aqui, ó, nos alimentos enlatados, porque pode ter a contaminação com os esporos da Clostridium botulinum e também com a toxina botulínica. Uma das características dessa Clostridium é que ela é um bacilo, né, um formato de um bastonete, produz muitos esporos, que são estruturas resistentes, como nós já comentamos,
é anaeróbico, apresenta diferentes tipos, é encontrado com frequência no solo, em legumes, verduras, frutas, fezes humanas e excrementos animais, certo? Lembrando que a toxina botulínica age no sistema nervoso, então no que você ingere essa toxina pode ter uma paralisia, pode levar a alguns problemas sistêmicos, como já comentamos. Essa toxina é inativada se aquecida a mais de 100 graus por 10 minutos. Então, se por um acaso você for fazer uso de um alimento enlatado, está aqui uma recomendação, né? Colocar ali o alimento por no mínimo 10 minutos em uma temperatura de 100 graus ou mais para que essa toxina seja inativada, certo? A temperatura ótima para o desenvolvimento da Clostridium botulino é aqui entre 30 a 37 graus e o pH de 4,5 a 8. Pessoal, essa aqui foi mais uma aula mostrando um pouquinho sobre outras bacterioses. Então, lembra sempre, para prevenir botulismo, não consuma alimentos se notar alguma irregularidade na embalagem, como lata enferrujada, furada e com prazo de validade vencido. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente os cuidados de higiene para evitar a contaminação com os esporos da Clostridium. O mel é um dos alimentos mais perigosos se for mal conservado, certo? Então, a má conservação do mel pode favorecer a proliferação desses esporos. Nunca dê mel para crianças com menos de 1 ano de idade. Ferva os alimentos enlatados ou as conserva antes de consumi-los, tá? Então, altas temperaturas podem eliminar as toxinas do botulismo, é o que nós comentamos. Em temperaturas ali de 100 graus para mais por 10 minutos, podem inativar essa toxina. E como, só para reforçar, os sintomas: dificuldade em engolir ou falar, fraqueza facial em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldades em respirar, dificuldades respiratórias e paralisia. Pessoal, essa aqui foi mais uma aula sobre mais 2 bacterioses. Eu espero que vocês tenham aprendido. Um grande beijo, fica com Deus.